Vamos a mais um estudo do livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. Aula 19, página 67. Fé e incredulidade. São opostos, tá? É noite e dia e noite. Fé ou incredulidade? Semana passada nós falamos a respeito de reino dividido. E hoje o assunto é esse. Fé e incredulidade. Vamos a uma oração pedindo a Deus direção para dar início a esta leitura. Deus, em o nome do Teu Filho Jesus, meu Pai, abra o nosso entendimento, pois estamos aqui para aprender e entender a Tua vontade para nossas vidas. Fale conosco, nos oriente, nos ensine, nos abençoe, nos repreenda se preciso for, mas não deixe de falar conosco em nome do Teu maravilhoso Filho, Senhor Jesus. Amém. E vamos falar hoje a respeito da falta de fé. Mas se tu podes alguma coisa, tende compaixão de nós. Ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai daquele menino, exclamando em lágrima, disse, eu creio, Senhor. Ajuda-me a minha incredulidade. Marcos 9, 22. A incredulidade é a única barreira que pode impedir a ação de Deus na sua vida. Por isso, antes da libertação do jovem endemoniado, o Senhor Jesus falou sobre a fé. Depois de ser repreendido pelo Senhor, aquele pai que se mostrava vacilante em sua fé, foi sincero ao pedir ajuda, da forma como Deus determina. Por mais que o Altíssimo tenha todo o poder e queira nos abençoar, Ele nada pode nos dar se não enxergar em nós uma fé firme e um espírito disposto a crer na sua palavra. A incredulidade está ligada à geração daquela época. Por exemplo, os escribas e os demais religiosos, além de zombarem da fé de Jesus, ridicularizavam os discípulos que não conseguiram expulsar os espíritos. Já os discípulos, depois de muito tentarem e se virem incapazes de libertar aquele jovem, e o pai desse, consequentemente, demonstrava pouca confiança na capacidade de Jesus em resolver aquele problema. A sua frase diz isso. Se tu podes fazer alguma coisa, já mostra o nível de fé que aquele homem tinha no Senhor Jesus. Se tu podes. Imagine alguém chegar diante de quem tem um inesgotável poder, inclusive sobre a vida e a morte, perguntar se ele pode fazer uma pequena coisa. Nisso vemos que a raiz de todos os problemas dos seres humanos está na incredulidade. E por causa dela, o diabo tem conseguido agir e destruir muita gente. A incredulidade entre os descrentes, confesso, mas há também muita incredulidade entre os cristãos que professam uma fé no Evangelho. Por isso mesmo, conhecendo tanto e numerosas promessas bíblicas, as numerosas promessas bíblicas, vive uma vida aquém daquilo que Deus nos prometeu. Essa incredulidade ofende a Deus na sua essência. E o homem torna-se indesculpável, tanto não dá crédito à palavra daquele que é fiel e justo. E quantos são aqueles que... Na verdade, amiga, os incrédulos são aqueles que estão dentro das igrejas, tá? Aqueles que ouvem a palavra, mas não crê na palavra. Lá fora, que não ouve a palavra, é o ímpio. Ele não buscou acesso à palavra de Deus. Então a fé dele é uma fé natural, é normal que ele seja sem fé. Mas nós que ouvimos, nós somos os incrédulos. Aquele que ouve e não crê. Ouve que Jesus curou. Uma mulher que 18 anos estava encurvada. Ouve que Jesus ressuscitou Lázaro. 4 dias de morto. Estava tudo podre já. Chato. Ouve que Jesus ressuscitou. Libertou pessoas que estavam acamadas. E não crê. Mas ele disse que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Levou sobre si. E está doente. Porque não crê. É incrédulo. Falta fé. Mas aqueles que estão lá fora, que não ouvem a palavra, eles são ímpios. Eles não têm conhecimento. Não buscam o conhecimento de Deus, do poder de Deus para as suas vidas. Como não confiar em quem não há variação de caráter, de temperamento ou de poder?
Como você se sente quando diz alguma coisa às pessoas que o ouvem e não dão crédito às suas palavras? Sei que isso é uma experiência nada agradável, porque todos querem ser levados a sério. Imagine então que afronta é para Deus ver o homem duvidando do seu poder. Em contrapartida, quem crê é honrado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, pois confia que se fará exatamente aquilo que está prometido em sua palavra. Aí arrebenta. Quando você crê, claro que não vai acontecer, amiga, na hora que você quer. O tempo é de Deus, mas você precisa crer que Ele vai fazer o que Ele te prometeu. Assim é a fé, uma virtude poderosa capaz de trazer a onipotência de Deus a nós. E ela que traz o céu à terra, a fé. Por esse motivo, o diabo deseja miná-la das nossas vidas. Todo mundo possui a mesma medida de fé. Eu não tenho mais fé que você, o Bispo Macedo não tem mais fé do que eu. A medida de fé que Deus deu para todo mundo é igual. E qual a diferença então, pastor? A dúvida. Quanto menos você duvida, maior o poder de Deus na sua vida. Todo mundo possui a mesma medida de fé que há dentro de si, pois nascemos com essa capacidade de crer, mesmo aqueles que dizem que não possuem fé. Eles têm fé, a mesma medida que eu e você temos. Ainda que você diga que não tem fé e que é frágil, ela é poderosa para destruir as fortalezas do diabo e mudar o rumo de tudo que tem acontecido com você. Basta decidir usá-la. Você pode testar a sua fé agora mesmo, invocando o nome do Senhor Jesus, a fim de receber a resposta para a sua maior necessidade. Se deixar essa pequena fé ser a fé que busca Deus, Ele virá até você, mostrando a você que Ele é o Todo-Poderoso das Sagradas Escrituras, que você tantas vezes já ouviu falar, mas está inoperante em sua vida. Assim como numa guerra física, as nações não podem ser neutras, mas precisam escolher um lado, no campo espiritual também não há neutralidade. Deus não aceita indefinição. É a sua palavra, e na sua palavra Ele mostra isso. Da seguinte maneira, olha os exemplos. Luz e trevas. Vida ou morte. Bem ou mal. Santo ou profano. Quente ou frio. Céu ou inferno. Justificação ou condenação. E etc. Portanto, não há possibilidade de ficar na coluna do meio. Ninguém pode ser meio barro, meio tijolo. Na fé, por isso o Senhor Jesus, que, diga-se de passagem, que nunca foi adepto a politicamente correto e a hipocrisia de ficar dando volta para falar o que é preciso ser falado. E ele disse, veementemente, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não se ajunta, se espalha. Assim que o Senhor Jesus ele disse. Está no livro de Lucas 11, 23. A nossa posição diante de Deus deve ser clara e patente. Não existe meio cristão ou simpatizante de Jesus. Ou você pertence a Ele, ou pertence ao diabo. Ou você luta pela causa do Evangelho, ou você está contra o Evangelho. De que lado você está? Você é contra ou a favor? Você é de Deus ou do diabo? Porque só tem dois senhores. Deus e o diabo. Ou você serve um, ou você serve o outro. Você não pode ficar na coluna do meio. Tem até uma historinha que fala de um muro. Né? Vou contar aqui para vocês que é interessante. De um lado ficavam os crentes. E do outro lado do muro ficavam aqueles que não tinham conhecimento de Deus. E tinha um rapaz em cima do muro. Ele nem ia para o mundo de vez, que os amigos chamavam, vem para cá, vamos parrar, vamos. Ele, não, vou ficar aqui mesmo. E os crentes viviam chamando ele para ir para a igreja, vamos para a igreja, fulano, vamos pegar firme com Jesus, sai dessa vida. E ele ali. Então, ele ficou curioso e perguntou para o diabo, por que você não me chama para mim ir para esse mundo fazer tudo de errado? Aí o diabo disse a ele, sabe por quê? Você está em cima do muro. E esse muro aí é meu. Já estava com o diabo. Ele só não sabia. Mas ali ele tomou ciência.
E você, amiga? Quando é que você vai decidir assumir a sua fé em Jesus? Eu vou orar por você. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, coloque a definição dentro dessa pessoa. Faz ela chegar numa situação da qual ela tem que decidir o Senhor ou então abandoná-lo de vez. Porque ela está se enganando, estando em cima do muro indecisa. Mas venha também abençoar aqueles que já tomaram a decisão de estar contigo. Venha conceder a vitória, a bênção. Venha tirar deles a dureza de coração e a incredulidade, para que a tua fé possa iluminar na vida dele a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.